Dia. Em primeiro lugar, queria agradecer aos organizadores da JEC, estou a ver ali o Luís, não é? Luís Matos, por terem-me convidado para fazer esta apresentação, que aliás faço com muito gosto. Claro que ele, quando me convidou, disse: o professor vai lá fazer uma apresentação, não é? Sobre aquilo que quiser, não é? Bem, mas eu lembrei-me de fazer uma apresentação sobre energia. Que grande surpresa, não é? Porque é a área em que eu trabalhei ao longo de mais de 40 anos aqui no TEC. Eu já estou aposentado, não é? Quer dizer, portanto, até isto é um trabalho adicional que faço com muito gosto, não é? Já o ano passado também fiz, não é? E então lembrei-me de falar sobre energia, como já disse, sobre a rede elétrica e sobre a mudança do padrão contemporâneo. Não é? Bom, é claro que eu tenho aqui uma apresentação longa que evidentemente não vou poder fazer, não é? Porque vocês não aguentariam, não é? Quer dizer, a massa de slides que aqui estão, não é? Mas depois eu dou a apresentação ao Luís Matos e ele distribui. Portanto, há aqui basicamente três tópicos, não é? A energia, não é? Depois há a rede elétrica. Energia não é eletricidade, não é? Não é só eletricidade. E depois há a mudança do padrão contemporâneo, não é? Portanto, a mudança daquilo que está, não é? A mudança daquilo que está. E o que é que está? É muito fácil dizer. O que está é combustíveis fósseis. É o que está. Portanto, o que está na energia são combustíveis fósseis. Que, aliás, proporcionam a qualidade de vida que nós temos. A qualidade de modo de vida que nós temos é proporcionada essencialmente por combustíveis fósseis que asseguram a energia. Mas o que é a energia? Toda a gente sabe o que é energia, não é? Energia é tudo aquilo que nos permite produzir trabalho, não é? Mas é trabalho mecânico, não é? Trabalho muscular, não é? Não é trabalho muscular. Não. Portanto, isso é que é energia, não é? Então, e a rede elétrica? Bem, é um subsetor da energia, não é? É um subsetor. Mas eu posso dizer que a rede elétrica nos permite, há muitos anos, comprar energia online. Nós compramos energia online. Agora fala-se muito do comércio online, não é? Não compramos coisas online. Mas nós compramos energia online anos e anos que nós fazemos isso. E energia de boa qualidade, não é? De boa qualidade, porque, como vocês sabem, a energia que existe no universo foi resultante do Big Bang, não é? Daquele instante onde o universo em que nós vivemos foi criado. Aquele universo que tem 200 mil milhões de galáxias e a nossa galáxia, que é a Via Láctea, tem 200 mil milhões de estrelas, não é? E nós vivemos aqui num planetazito, não é? Que roda em torno de uma estrela média, uma estrela mazota, não é? Bom, mazota. Bom, e isto é que somos nós, não é? Nós, cada um de nós, 1 em 7 mil milhões, não é? 1 em 7 mil milhões, não é? De modo que quando aqueles sujeitos que acham que são muito grandes, mas o senhor sabe com quem está a falar? Está a falar com 1 entre 7 mil milhões de seres humanos, não é? Que vivem num planetazito que roda em torno de uma estrela de terceira categoria, não é? Que é 1 entre 200 mil milhões que estão na galáxia Via Láctea, é 1 entre 200 mil milhões das galáxias que estão neste universo, mas depois há mais universo, porque hoje em dia o conceito é o conceito do multiverso, não é? Do multiverso. Bom, portanto, a energia permitiu aos seres humanos libertarem-se do trabalho escravo. Está a ver? Portanto, a energia é que nos permitiu libertar do trabalho escravo. O que é o trabalho escravo? Trabalho mecânico. Não, tipo, vai ao ginásio, não é?
Então, ponho-me lá na bicicleta, olho para o watímetro, não é? Epá, 100 watts já estou estafado, não é? 100 watts já estou estafado. E aguento 5 minutos, não é? Aguento 5 minutos em 100 watts. Para ser mais honesto, é mais para os 80 do que para os 100. Mas vamos supor, pensei que eu já passei pelo pico de forma, não é? Eu sei que não parece, mas já passei. Portanto, ora, 100 watts durante 5 minutos. Bom, mas vamos supor que é um dos senhores e tal, com um grande capaco, que em vez de 100 faz 200. Não é? Tenho as minhas dúvidas, não é? Mas talvez. Talvez. Bom, e agora vamos supor que essa pessoa consegue fazer 200 watts durante 5 horas. É realmente uma missão quase impossível, não é? Mas assim, um escravo daqueles que eram usados para moer os moinhos de açúcar, não é? Julgo que faziam isso, não é? Da volta de 200 watts e tal. Bom, 5 horas vezes 200 watts dá 1 kWh, não é? Portanto, dá 1 kW, peço desculpa, dá 1 kW, portanto, dá 200 watts vezes 5 horas, dá 1000 kW, 1000 watts-hora, ou seja, dá 1 kWh, não é? Dá 1 kWh. Mas o que é 1 kWh? O kWh é muito pouca energia. Se for 1 kWh elétrico, que é a forma de energia mais cara, 1 kWh vale 20 cêntimos. 1 kWh vale 20 cêntimos. Então, quer dizer, o sujeitinho está a fazer 200 watts, é uma coisa difícil, durante 5 horas, e ao fim de 5 horas, o que ele fez vale 20 cêntimos. Está a ver? Quer dizer, portanto, a energia humana não vale nada. A energia humana não vale nada. Hoje em dia não vale nada. Não é? Mas já valeu. Já valeu. O primeiro slide que eu tenho aqui é fontes de energia primária em Portugal em 1890. Então vejam lá, o que é que temos? Temos vento e água, 20%. Eram os moinhos, não são estes que nós agora vemos, não é? Os geradores eólicos modernos, eram aqueles velhos moinhos. E a água havia umas azanhas, não é? 37% de combustíveis modernos. O que eram combustíveis modernos em 1890? Carvão. Não é? Carvão. Isso é que era o combustível moderno. Não é? Depois, 21% energia animal. Bois e cavalos, basicamente. Epá, 21% de energia humana. Portanto, há pouco mais de 100 anos. Há pouco mais de 100 anos, a energia humana ainda contava muito. Ora, hoje, qual é o panorama? A mesma energia primária. Tenho aqui os últimos 2 anos, para os quais há dados, não é? Tenho aqui os últimos 2 anos. Então o que é que nós vemos? Isto é, aqui em Portugal, não é? O que é que nós vemos aqui? Que o petróleo representa quase 50%. Quase 50%. 40 e tal. 40 e tal por cento. O carvão, 13 em 2009, 8 em 2010. Portanto, houve uma redução grande. Já vou explicar porquê. Não é? Já vou explicar porquê. O gás natural, 20%, 19%. Então, os combustíveis fósseis representaram aqui quanto? 45. Mais 19 dá 64. 67, 77. Não é? 77% em 2009. Em 2010, 63 mais 8 dá 71. Não é? Dá 71. Portanto, entre 70% e 80%. Entre 70% e 80%. Mas porquê esta variação, apesar de tudo, substancial? Isto é muito específico do nosso país. Porquê? Porque, para além dos combustíveis fósseis, o que é que nós temos mais? Temos alguma importação de eletricidade, a 1%, 2%, não é? Nestes anos. Por acaso,
Por acaso, no ano em que estamos, agora no momento em que estamos, com a situação de seca, as importações são maiores. Não é? Mas já vamos falar. E depois o que é que temos? Hídrica, eólica e geotérmica. Portanto, energias renováveis. Energias renováveis. Os senhores já sabem o que é que são energias renováveis, não é? São aquelas energias que não se esgotam, não é? Quer dizer, contrariamente às energias fósseis, não é? Que são energias finitas, não é? Portanto, há de haver um dia em que se esgotam. Não sei quando é que esse dia vai ocorrer. Nem sei eu, nem sabe ninguém, não é? Mas, quer dizer, o que é facto é que estas energias vão se esgotar daqui a 200 anos, ou 100, não sabemos bem. É claro. Nós o que é que temos, por exemplo, em 2009, temos 15 mais 8, 23% de energias renováveis. Mas, em 2010, temos 17 mais 11, 28%. Não é? É claro que isso tem muito a ver com o regime hidrológico. Não é? Nos anos em que há mais pluviosidade, nós temos um aporte de energia hídrica superior, não é verdade? Superior. Por exemplo, este ano que estamos a viver, 2012, está a ser muito mau, não é verdade? Está a ser muito mau. Além dessa energia hídrica, que é, portanto, como os senhores veem, uma energia intermitente, não é? Essa energia hídrica é uma energia intermitente. O que é que isso quer dizer? Agora fala-se muito em intermitência da energia. A energia intermitente é aquela energia que varia com o tempo, não é verdade? Quer dizer, pode não variar de hora a hora, mas varia de mês para mês. Aliás, mesmo em anos normais, em anos médios, a energia hídrica varia substancialmente, como todos sabemos, do verão para o inverno, não é verdade? Quer dizer, no nosso verão chove pouco, não é? Quer dizer, e, portanto, a energia hídrica é menor. É claro que nós temos alguma... Para a energia hídrica temos uma coisa equivalente aos combustíveis fósseis, que é a possibilidade de armazenar. De armazenar aonde? Em reservatórios, não é verdade? Um reservatório que nós chamamos de albufeira. Barragem, uma albufeira, não é? Esses reservatórios, na verdade, armazenam energia sob a forma de energia hídrica, na verdade, energia potencial, se quiser agora um bocadinho mais informar, energia potencial lá, depois é convertida em energia cinética, quando ela passa pela turbina, portanto passa pela tomada, pela conduta, não é? Passa pela conduta, que a leva à turbina, e depois o gerador encarrega-se de transformar essa energia em energia elétrica, não é? Como os senhores julgo já sabem tudo. Bom, portanto, esta componente é uma componente realmente intermitente. A geotérmica, no nosso país, só nos Açores, na verdade, é que existe energia geotérmica, em São Miguel, concretamente, não é? Onde tem, não sei agora de cor a percentagem, não é? Mas tem um peso substancial, não é? Tem um peso substancial na eletricidade que se produz nos Açores. Bom, então, nós, grosso modo, podemos dizer que, em termos de energia primária, assim, grosso modo, temos 3/4 de energia fóssil e temos 1/4 de energia renovável. Ainda não falei aqui nesta componente, que, como veem, tem significado. A biomassa, não é? O que é a biomassa? É a lenha, basicamente, e também algum biogás, não é? Quer dizer, portanto, que é obtido através da fermentação de resíduos, não é? Portanto, a biomassa, a lenha, tem peso ainda, não é? Tem peso, não é? Bom, então, estas duas componentes, portanto, o país, de facto, o nosso país, em termos de recursos energéticos, é relativamente pobre, não é? Quer dizer, não tem energias fósseis. Enfim, eu sei que agora há uma certa expectativa quanto a umas sondagens que se estão a fazer, não é verdade? Umas sondagens para procurar petróleo e gás natural. E, aparentemente, há alguns sinais positivos, não é? Há alguns sinais positivos. Ainda há dias foi anunciado, como julgo que viram, que na costa alentejana, aparentemente, havia sinais positivos. Mas agora, para testar isso, é preciso fazer um furo, não é? Quer dizer, e os furos, que são os furos com alguns quilómetros, não é? Quer dizer, exige um investimento muito pesado, não é? Quer dizer, bom, também há a expectativa de que possa haver gás natural, nomeadamente agora
provavelmente os senhores já ouviram falar no gás de xisto, em inglês o shale gas, não é? Que é um gás que está agarrado, não é? Numa massa rochosa e que pode ser libertado com furos verticais e horizontais e injeção de água sob pressão misturada com componentes químicos. Bom, e que está, digamos, por exemplo, nos Estados Unidos, está a transformar o país num importador, que era um importador de gás, não é? Está a transformá-lo num exportador de gás. Não é? Os terminais que estavam a ser construídos para acolher navios metaneiros. O que é um navio metaneiro? Um navio metaneiro onde é que vem o nome metaneiro? O metaneiro vem do metano que é o principal componente do gás natural, não é verdade? Bom, então esses terminais estão a ser convertidos de terminais que destinavam a acolher navios metaneiros, não é? Agora passaram a acolher navios que exportam o metano para o exterior. Bom, portanto, mas atualmente o que nós temos são energias renováveis, não é? Quer dizer, o que é endógeno no país são energias renováveis. Portanto, hídrica, eólica, aqui até podia estar solar, não é? Mas a solar ainda tem um peso muito pequeno, como aliás já vamos detalhar um bocadinho mais quando falarmos de eletricidade. Uma última observação que é a seguinte. Então, mas aqui não, nesta energia, mas aqui não vejo eletricidade, não é? Não há eletricidade. Há carvão, há petróleo, há biomassa, e não há eletricidade. Bom, a eletricidade não é uma energia primária, não é? Esse é que é o ponto. Não. A eletricidade não é uma energia primária. A eletricidade nem sequer é uma fonte energética. É um veículo energético. É um veículo. O que é que isso quer dizer? A eletricidade permite-nos transferir energia. Não é? É um veículo energético. Portanto, não é considerada energia primária. Mas, por exemplo, esta fatia aqui, a hidroelétrica geotérmica, é toda ela aproveitada, ou quase toda, não é? Quase toda, aproveitada em energia elétrica, quase toda. A geotérmica ainda pode ter algumas aplicações térmicas. Aqui, se eu pusesse aqui também alguma coisa de energia solar, poderá também haver algumas aplicações térmicas, mas de qualquer maneira o grosso é transformada em eletricidade. E a biomassa é também, em larga medida, também transformada em eletricidade. Já vamos ver isso mais à frente. Portanto, esta ênfase que tem havido no país sobre as energias renováveis nos últimos 20 anos, não é? Tem esta justificação, não é? Quer dizer, o país de facto é pobre em regimes energéticos, em recursos energéticos, nomeadamente fósseis, não é? E, portanto, terá que tentar explorar ao máximo, não é, os recursos renováveis, que, além de serem endógenos, são recursos amigos do ambiente. Na verdade, são recursos energéticos amigos do ambiente. O que é que isto quer dizer? Hoje em dia, e já vamos ver, está lá no fim da apresentação, se calhar já não chego lá, a temperatura do planeta tem vindo a aumentar, não é verdade? Grande parte desse aumento de temperatura será devido, não é, a emissões de dióxido de carbono, resultantes da combustão de combustíveis fósseis. Bom, e por conseguinte, estes recursos aqui não emitem dióxido de carbono, este aqui emite, as plantas, portanto a biomassa emite quando é queimada, mas em contrapartida a planta enquanto cresce fixa o dióxido de carbono, de modo que em teoria pelo menos o balanço será razoavelmente neutro, não é? Será razoavelmente neutro. Portanto, não há eletricidade, não há poços de eletricidade, não há minas de eletricidade. A única eletricidade que eu de vez em quando ainda vejo os senhores são as descargas atmosféricas. Só que não conseguimos ir lá buscá-la. Não conseguimos ir lá buscá-la. Portanto, não há eletricidade como fonte primária. Estou a dizer isto porque às vezes as pessoas, enfim, com menos cultura técnica, não é? Equacionam energia igual a eletricidade, não é? Quer dizer, não é verdade. Não? A energia não é igual à eletricidade. A eletricidade é um veículo energético. Eu até escrevi aqui, a porcentagem de renováveis, 21%, 26%, 28%. Foi um ano úmido. 2011 já não foi um ano tão úmido, não é? E 2012, lamentavelmente, está a ser um ano muito seco, não é? Quer dizer, o que cria um grande problema. Portanto, isto é o paradigma que temos, não é? Isto é o que nós temos, é isto, não é? Portanto, agora temos que mudar, não é? Mas temos que mudar para onde? Bom, essa é que é a grande questão. É claro que, quando nós fazemos estas
essas projeções de mudanças, não é? A projetar o futuro, que é uma coisa que todos os humanos adoram, é projetar o futuro, não é? Bem, aliás, os senhores na vossa vida têm que projetar o futuro, ainda que seja para dizer coisas erradas, não é? Quem não projeta o futuro não passa daqui, não é? Quer dizer, tem que projetar o futuro. É claro que nós sabemos que o futuro é difícil de projetar, muito difícil, não é? Por isso é que os profetas ganharam aquela fama, não é? Quer dizer, bíblica, porque conseguiam projetar o futuro, mas eram... Enfim, isso não está acessível ao comum dos mortais, não é? Quer dizer, não consegue projetar o futuro. Claro que eu aí lembro-me do Woody Allen, o realizador de cinema, que tem várias frases assim, que ficaram, não é? E uma delas é: eu interesso muito pelo futuro porque é aí que eu tenciono viver nos próximos tempos, não é? Quer dizer, bom, portanto, penso que isto está muito bem dito. Vou citar também, a propósito do futuro, o professor Ferreira Dias. O professor Ferreira Dias foi ainda meu professor aqui nesta nossa escola. Foi uma figura de grande peso no setor elétrico, no seu tempo, estamos a falar dos anos 40, 50, 60. Não? Era um homem, de facto, superior e foi o grande impulsionador de uma lei que ficou famosa, que foi a Lei 2002, que permitiu o início da construção dos grandes aproveitamentos hidroelétricos. Portanto, a primeira grande central que foi inaugurada foi em 1951, Castelo do Bode, não ao pé de Tomar. Bom, portanto, estão a ver a época em que isto se situa, não é? Quer dizer, assim. Portanto, ele pensou, e pensou bem, não é? Portugal é um país pobre de recursos energéticos e vai ter que aproveitar o que tem. E o que é que tem? Tem água, não é? Não tem muita, mas tem alguma, não é? A água tem alguma. O que é que ela é irregular? É irregular no tempo, distribui-se irregular, é intermitente, não é? Quer dizer, é intermitente. Bom, e então lançou o grande programa de energia hidroelétrica, não é? Do qual ainda hoje estamos a beneficiar, não é? Ainda hoje estamos a beneficiar. E então ele, numa dada altura, escreveu... a propósito de um tal plano de fomento, na altura havia uns planos de fomento, isto é de 1958, esta frase que eu vou citar, e ele diz assim: grande decisão foi tomar esse caminho que não era costumeiro, sem esperar, diz ele, e seria espera sem fim, sem esperar que os olhos alcançassem, limpos de toda a névoa, o termo da caminhada, não é? Portanto, vou repetir, não é? Quer dizer, grande foi a decisão de tomar esse caminho, que não era costumeiro, sem esperar que os olhos alcançassem o termo da caminhada. Isto é, eu estou a lançar isso assim, mas não sei exatamente como é que isto vai acabar. E depois diz assim, poucos graus, esta imagem eu acho lindíssima, porque ele diz, poucos graus para o sul do paralelo de Sagres velejariam os mariantes de 400, se quisessem saber ao certo, ao levantar da âncora, os mares e os climas que havia para lá do bujador. Portanto, diz ele, se quisessem saber quando saíam de Sagres quais eram os climas que havia para lá do bujador, andavam uns grauzitos, não é? Quer dizer, bom, souberam-no depois. Os mariantes souberam-no depois. E diz ele, e é essa altura em que Deus quer que os homens saibam as coisas. Se a negligência é pecado, a ambição de prever demasiada é heresia. Não é? Portanto, tomem nota, quer dizer, nós temos que prever o futuro, mas sem demasiadas ambições, não é? De que vamos, de facto, acertar nas previsões. Porque há só uma coisa que é certa na previsão, é que aquilo que nós prevemos não se vai verificar. Não é? É a única coisa que é certa. Bom, portanto, meus senhores, quanto a energia falando do primário, estamos falando. Então, e energia per capita? Isto é distribuir por todos? Não, isto é muito irregular, não é? Isto é muito irregular. Portanto, aqui neste mapa, que se refere a 2010, nós temos aqui um código de cores, não é? Quanto mais carregado, maior é o consumo de energia per capita. É claro que estamos mesmo a ver os suspeitos do costume, não é? Quer dizer, portanto, aqui, a América do Norte é aquela zona do mundo, a par da Arábia Saudita, não é? A par da Arábia Saudita, são os países, aqui são dois, não é? Porque é o Canadá e os Estados Unidos, não é? E a Arábia Saudita são aqueles países que têm um maior consumo de energia per capita, que diz aqui maior que 6. Esta unidade aqui é em toneladas equivalentes de petróleo. É uma unidade de energia, uma tonelada equivalente de petróleo. Portanto, per capita, cada habitante aqui, em média, não é? Consome 6 toneladas.
Depois vemos aqui na Europa alguns países, aqui a Holanda, a Noruega, aqui a Escandinávia também é fortemente consumidora, aqui é esta zona. Por acaso Portugal aqui está um bocadinho pálido, não é? Eu não desdenharia, não é, ver aqui uma corzinha assim um bocadinho mais forte, não é? Isso significava, a verdade, que tínhamos um consumo per capita, na realidade, maior do que aquele que temos. É claro que hoje em dia existe a intenção, não é? Que é uma intenção legítima, de reduzir, digamos, a intensidade energética. O que é isso da intensidade energética? A intensidade energética é a quantidade de energia que se consome por cada unidade do PIB, não é? Do Produto Interno Bruto. Bem, é claro que para reduzir a intensidade energética, não é? Nós temos que ser mais eficientes, não é? Temos que ser mais eficientes. Isto é, para produzir o mesmo PIB, temos que gastar menos energia. Mas isto é um rácio, não sei se estão a ver. A energia é pelo PIB, não é? É claro que o que é fraco aqui em Portugal é o denominador, não é? Quer dizer, porque o PIB é realmente baixinho e tal. Portanto, o nosso consumo per capita é relativamente baixo em termos europeus, não é verdade? É à volta, está aqui nesta zona, que é entre 1,5 e 3. O nosso consumo per capita é à volta de 2,5, à volta de 2,5, em vez dos 6, é à volta de 2,5 toneladas por habitante e por ano. Como seria de esperar, aqui há zonas do planeta onde o consumo de energia é bastante baixo. Temos aqui a zona da Rússia, que também, como vê, é fortemente consumidora. É claro que a questão do clima frio também tem aqui um peso, não é? Quer dizer, é o que acontece também aqui na Europa do Norte, não é? E aqui no Canadá e mesmo nos Estados Unidos, embora isto aqui consome muito porque é frio e aqui consome muito porque é quente. Portanto, há as duas situações, não é? Por um lado, gasta muita energia a aquecer e, por outro lado, gasta muita energia a arrefecer, não é? Ainda isso também viajam muito, não é? Quer dizer, e, portanto, o consumo é muito substancial. Bom, portanto, este é o panorama, não é? Este é o panorama. Agora, estava aqui esta gritaria, mas a gente vai já. Aqui vou passar só. Não, já passou, pá. Não preciso vir a correr. Não venhas a correr. Epá, não há aqui um ponteiro, não. Não tens um ponteiro. Hã? Bom, vamos aqui ao ponteiro. Para estar já um bocadinho partido. Epá, isto deve ter sido algum colega meu que se irritou e tal. Epá, mas isto da cabeça deve ter ficado maltratado. Bom, já agora, só aqui, vou passar muito rapidamente, que isto são muitos números, não é? Quer dizer, depois distribuo isto. Isto são as projeções da Agência Internacional de Energia, que é um órgão da OCDE, não é? Que faz estatísticas energéticas todos os anos, apresenta novas estatísticas energéticas. Este é o Outlook, é assim que se chama a publicação, 2011. E então, o que é que nós vemos aqui? O último ano que está available, que está disponível é 2009. E o que é que nós vemos aqui para o mundo inteiro? Para o mundo. Mais uma vez, 27, 33, dá 60, 21, 81% de combustíveis fósseis, isto à escala global. 80, arredondemos para 80, não é? Há bocadinho vimos que para o nosso país eram 75, não é? Bom, então e o resto? Bem, o resto, há aqui nuclear, este cor-de-rosa, há hídrica, está separada a hídrica, e aqui outras renováveis, estes 10%. As outras renováveis, o que é? É a eólica, a solar ainda representa muito pouco, a eólica é que já começa a ter peso, e a biomassa, não é verdade? E a biomassa que tem peso também à escala do mundo, não é? Bom, agora ontem fez um ano que houve o desastre, não é, no Japão, não é? Foi ontem mesmo, no dia 11 de março, que, como os senhores sabem, enfim, teve consequências devastadoras, não é? Devastadoras, nomeadamente na questão da central de Fukushima, a central nuclear de Fukushima, que, enfim, que foi afetada, não é? Que foi fortemente afetada, teve uma fusão do núcleo, que é uma coisa gravíssima, numa central nuclear, não é verdade? Bom, e contaminou ali uma zona que ainda não está descontaminada, e há um raio, creio que da ordem de 20 km, onde ainda hoje está proibida a presença de humanos, não é? Talvez há muitos que argumentam que é um bocado de excesso de precaução e tal. Bom,
Mas isto para dizer que, quer dizer, o nuclear é muito controverso, não é? Quer dizer, e estes acidentes, pá, o último que houve tinha sido Chernobyl em 1986, não é? 1986. Agora foi este, 2011. É claro que passaram muitos anos, mas, quer dizer, é um assunto melindroso, não é? Quer dizer, porque, como vocês veem, aqui as projeções da Agência Nacional de Energia para a nuclear, eles têm dois cenários. O cenário, aliás, até têm três, mas um eu não pus aqui. Há o cenário que eles chamam business as usual. Não é? Business as usual é continuar tudo como até agora. Não é? Depois há o cenário novas políticas, que é um cenário já mais restritivo, com mais ênfase na eficiência energética, mais energias renováveis. Bom. E depois há o cenário 450. Tenho que explicar o que é os 450, não é? É que há um certo consenso, não é? Maioritário, dos cientistas que trabalham na área do clima, não é? Na área climática, que a temperatura do globo, o aumento de temperatura do globo não deve ser superior a 2 graus, relativamente à média da situação da fase da Revolução Industrial, não é? Portanto, do século XIX. Bom, e então, para que isso aconteça, a concentração de CO2 na atmosfera não deve ser superior a 450 partes por milhão. Atualmente é 380, se não estou em erro. Atualmente. Bom, e portanto, este cenário 450 é aquele que garantiria, em teoria, não é, que a temperatura do globo não excederia 2 graus a mais do que aquilo que temos agora. Porque esse aumento da temperatura acima de 2 graus, de acordo com o consenso científico da nossa época, não é verdade? Consenso largamente maioritário, diga-se, não é? Embora não unânime, não é? Mas largamente maioritário. É que, acima de 2 graus, as consequências para o planeta começam a ser muito gravosas, não é? Quer dizer, em termos humanos, em termos económicos, com o degelo dos polos, que já está a acontecer, não é? Com a subida do nível do mar, na verdade, que inundará as zonas costeiras, bom, provocará imigrações em massa, não é? Bom, portanto, são coisas muito difíceis, muito complicadas. Bom, então este cenário 450 é aquele que tem um consumo energético que é compatível, na verdade, com a tal... E que diferença é que há em relação a este? É menos carvão, em vez de 21, 16, menos petróleo, em vez de 27, 25, o gás, que é dos combustíveis fósseis o mais benigno em termos das emissões, na verdade, mantém-se mais ou menos. O nuclear aumenta porquê? Porque o nuclear não emite CO2, na verdade, ou emite muito pouco, na verdade, muito pouco. Portanto, o nuclear aumenta, a hídrica mantém-se, e mantém-se porquê? Porque não há mais água, quer dizer, não há mais maneira de ir aproveitar recursos, ou o que há é marginal, não é? Quer dizer, poderá sempre haver mais qualquer coisa, não é? Mas é marginal. E aqui nas renováveis, quer dizer, portanto, aqui na biomassa, é que há um grande salto. E também nas outras renováveis, não é? Quer dizer, portanto, neste cenário dos 450, em 2035 já haveria 16 mais 25, 41, 63. Quer dizer, isto é, passávamos de 80% para 60% de combustíveis fósseis, que é uma diferença substancial, tendo presente que são só 25 anos, não é? Quer dizer, são só 25 anos, e 25 anos parece muito, mas na realidade, para planear energia, 25 anos não é muito, não é? Quer dizer, só uma central nuclear, desde o estaca zero em que se decide fazer até que ela entra em funcionamento, são pelo menos 10 anos, não é? É o consenso que existe. 10 anos. As autorizações, 10 anos, no mínimo. Não é? Portanto, meus caros, aqui tem a potência, já agora aqui uns dados grossos, não é? A potência média em 2009 foram 16 terawatts. Pá. O que é que são terawatts? Pá? Terawatts são 10 à nona, não é verdade? Terawatt, é mega, giga, não, eu estou a falar em quilowatts.
Está bem, 10 à nona quilowatt. Não, é que para mim é a unidade de energia, pá, mas o professor Vidigal disse, bem, é 10 a 12 watts, não é 10 a 12 watts. Mas quer dizer, é que um watt é nada, não sei se estão a ver, um watt é nada. Porque um watt é nada. Olha, vou dar um exemplo, O que é um watt? É um watt é um newton vezes 1 metro por segundo. Um newton. O que é um newton? São 100 gramas, não é? Quer dizer, são 100 gramas e tal. Portanto, 1 metro por segundo é levantar isto durante 1 segundo. Isto é um watt. Mas isto custa uma coisa, não é? Então, mas se for 1 kilowatt, em vez de 100 gramas, são 100 quilos. Venha cá um de vocês, não é? Para levantar 100 quilos. Está bem? Bom, portanto, 1 watt é nada. Quer dizer, aqui é evidente que noutras áreas da engenharia eletrotécnica 1 watt é bastante, não é? Como os senhores sabem, não é? Quer dizer, mas aqui no setor energético 1 watt é nada. A base da conversa é o kilowatt. É a base da conversa, não é? Por isso é que eu digo 10 à nona, não é? 1 terawatt é 10 à nona quilowatts. Quer dizer, bom, o que significa potência média per capita 2 kW e meio. Epá, mas então isto ainda é bastante, não é? 2 kW e meio ao longo do ano inteiro, não é? Quer dizer, isto é um valor médio, não é? Quer dizer, um valor médio de 2 kW e meio, mas isto ainda é bastante, é para cada um de nós, não é? Vê lá, pá, quer dizer, então 5 escravos durante 5 horas, 5 escravos, mal faz 1 kW, não é? Quer dizer, epá, portanto, eu tenho, mas isto é durante 5 horas, agora multiplica por 5, então eu tenho aqui aí uma quinzena de escravos por minha conta, não é? Pelo menos, não é? Ou 20, não é? Trabalhar para mim, não é? Portanto, isto é muito. Vejam lá o que é que isto não significa, não é? Não significa em termos de libertar os homens e já agora libertar os homens e as mulheres, não é? Muito importante. Mas é que isto é muito importante. Mas é que isto é da maior importância, não é? É da maior importância. Porque, como o trabalho físico não conta, não é? Ou conta muito pouco, isto foi uma condição essencial. Portanto, o uso da energia foi uma condição essencial para o movimento de emancipação feminina. Não tenham a mais pequena dúvida, não é? Quer dizer, o libertar-se do trabalho repetitivo, não é? Resultou em repetitivo e estupidificante, não é? Resultou em larga medida do uso da energia, não é? Quer dizer, não tenham a mais pequena dúvida quanto a isso. Bom, energia primária. Agora vou passar isto. Bom, e temos aqui o tal CO2, não é? O tal... Este CO2 é o dióxido de carbono, que agora faz aqui uma figura de vilão, não é? Quer dizer, o dióxido de carbono é uma figura de vilão da fita, não é? Quer dizer, porquê? Porque o dióxido de carbono vai provocar o aquecimento do planeta devido ao tal efeito de estufa, que eu agora não tenho aqui tempo de explicar, mas toda a gente sabe o que é, não é? Bom, portanto, eu estou a dizer isto porque o dióxido de carbono é o gás que faz crescer as plantas, não é? Quer dizer, as plantas, aliás, se quisermos numa estufa, não é? Que as plantas cresçam mais depressa, pomos dióxido de carbono dentro da estufa, não é? Portanto, e as plantas crescem mais depressa. Porque as plantas o que é que fazem? Com a luz do sol, como vocês talvez se lembrem da fotossíntese, não é? Quer dizer, pegam no dióxido de carbono, fixam o carbono, usam o carbono para crescer, como nós, não é? Nós crescemos à custa do carbono, não é? E libertam o oxigênio, não é? Libertam o oxigênio, o O2, não é? Libertam o O2. Epá, o que é muito bom, porque isso permitiu a emergência dos animais, não é? Que usam, ou fazem ao contrário, não é? Fixam o O2 e depois... Bom, portanto, faz aqui uma figura. Mas... reparem que, neste cenário que eles chamam novas políticas, que já é o cenário intermédio, isto vai crescendo, vejam lá, isto vai crescendo, a projeção é que 2009 a 2020 1,6%, 2009 a 2030 0,8%. Portanto, é um crescimento moderado. Em todo caso, 0,8% durante 25 anos é muito, não é? Quer dizer, bom, mas no tal cenário 450, então, isto aqui inverte, não é? Inverte. Quer dizer, portanto, isso significa... ou há, de facto, uma melhoria muito substancial na eficiência energética, ou isto significa a degradação das condições de vida devido ao menor uso da energia. Ponto. Essa é que é essa. Aliás, por exemplo, ainda por acaso ontem fui ver o consumo de energia elétrica nos 2 primeiros meses em Portugal
caiu 6%. Corrigido dos dias úteis, porque nos dias úteis gasta-se mais energia do que nos dias inúteis. Inúteis é como quem diz, nos dias não úteis, não é? Desse ponto de vista. Corrigindo do número de dias úteis. Este ano, por exemplo, há logo uma correção muito importante porque fevereiro teve mais um dia, não é? Quer dizer, 29. E da temperatura, porque o consumo de eletricidade está relacionado com a temperatura, não é? Quando está mais frio, não é? Consome-se mais eletricidade, não é? Bom, e então, corrigindo, mesmo assim dá quase 3%. Quer dizer, portanto, quando há, é um indicador importantíssimo da atividade económica. É claro, poder-se-á, agora se eu fosse muito otimista, estamos com uma melhoria da eficiência energética brutal. Não, porque o PIB também caiu e, portanto, o tal rácio, efetivamente, não melhorou nada. Bom, portanto, este é um problema que, em todo caso, é preciso um consenso mundial para tentar resolver, o que é uma coisa sempre muito difícil, não é? Como, aliás, temos vindo a assistir. Podemos ajudar também ao outro gás que também provoca efeito de estufa, que não é o CO2, que é o metano, não é? O metano, que surge, olha, como é que se chama? Nas lixeiras, não é? Lixeiras é depósito de resíduos sólidos, urbanos e tal. Portanto, há emissões de metano que até podem ser aproveitadas para fazer biogás e queimado, não é? Nas minas de carvão. Bom, portanto, a eliminação do metano também ajuda, não é? A combater a mudança, portanto, a elevação de temperatura. Bom, isto é agora só duas ou três observações, meia dúzia de horas sobre a energia elétrica. Como diz aí o anúncio, a energia elétrica é a nossa energia. Não? É a nossa energia. Portanto, essa energia é, de facto, a energia de melhor qualidade, porque há pouco eu disse, a energia do universo é constante. Isto é a primeira lei da termodinâmica, não é? A energia do universo é constante, não é? Mas as formas de energia não são todas iguais, não é? Há umas mais iguais, não é? Como, enfim, parafraseando o Orwell, não é? Uns homens são todos iguais, mas há umas mais iguais. A energia é a mesma coisa. Há formas de energia mais iguais. O que é que isso quer dizer, não é? Há umas melhores e outras menos boas, não é? E outras piores. A energia elétrica é, de facto, a melhor. Representa à volta de 20% da energia final. Se calhar é uma surpresa para muita gente. Acham que o peso da energia elétrica na energia final é maior, mas não, é à volta de 20%. Mas 40% da energia primária. Porquê? Porque grande parte dessa energia é obtida em centrais térmicas, não é? E quando nós falamos de energia primária, nós estamos a contabilizar o valor energético de cada tonelada, ou de cada quilo de carvão, de petróleo ou de gás natural, não é? Portanto, quando ele é convertido em energia elétrica, à volta de metade vai-se embora, não é? A grosso modo, não é? Quer dizer, a volta de metade vai-se embora. O que é que isso vai-se embora? É a segunda lei da termodinâmica, não é? É a segunda lei. Não permite que a energia térmica seja convertida integralmente numa forma de energia superior. Porquê? Que é elétrica, não é? Porque converter a elétrica em térmica, isso aí faz-se a 100%, não é? Quer dizer, bom, portanto, e representa, este bocadinho também é muito importante, à volta de 35, 40% das emissões de CO2, não é? Quer dizer, portanto, a energia elétrica é fortemente responsável pelo aquecimento. Quanto à rede, como eu já disse, permite adquirir energia online, funciona 99,9% do tempo, que é uma coisa extraordinária, não é? Quer dizer, como é que é possível uma máquina concebida por humanos funcionar 99,9% do tempo, uma coisa extraordinária, em condições satisfatórias, mas pode tornar-se instável. Bem, os alunos que porventura já passaram por algumas cadeiras na área da energia sabem isso, não é? A rede pode tornar-se instável. O que é a rede tornar-se instável? Epá, é cair, a rede cair. Mas o que é cair? Mas caem as linhas e caem os postos? Não. Por acaso também podem, não é? Mas é raro, O que cai é o campo eletromagnético, não é? Porque, como os senhores sabem, esta forma de energia, não é suportada não pelo campo gravítico, não é? Não é suportada pelo campo gravítico, mas é suportada pelo campo elétrico e pelo campo magnético, que o nosso cientista de referência, o Maxwell, também descreveu no seu famoso livro Electricity and Magnetism, não é? Portanto, ele, de facto, teorizou, e
no fundo, nós devemos a nossa profissão a ele, não é? Quer dizer, ele, se não tivesse havido Maxwell, provavelmente haveria outra, não é? Mas vamos supor que não. Esta profissão não tinha aparecido, não é? Quer dizer, eu quando digo energia, que é apenas uma componente da engenharia eletrotécnica toda, não é? Que, enfim, que tem um escopo vastíssimo, não é? Quer dizer, suportado pelo câmbio eletromagnético. Bom, pode tornar-se instável, ocorrência de incidentes, mas, quer dizer, aqui também pode haver um incidente, não é? Pode haver um tremor de terra, e este prédio cair, portanto torna-se instável, não é? Quer dizer, as coisas acontecem, não é? Olha, veja o tsunami, não é? No Japão, fez ontem um ano, não é? O que é que aquilo não foi? Não é? Quer dizer, ainda por acaso fixei o número, 19 mil pessoas morreram, não é? 19 mil mortos, pá, não é? Ocorrência de incidentes chamam à perda de elementos estruturais, linhas, não é? As cegonhas, não é? Batem nas linhas, pá, às vezes podem provocar incidentes que levam. Falta de capacidade de reserva, não é? Quer dizer, há um grupo de gerador que, pronto, foi abaixo, não é? Tem que ter capacidade de reserva rapidamente mobilizar. A hídrica foi dar um jeitão para isto, não é? Lembro-me sempre da central, que até já visitei com alguns estudantes aqui há um ano, há 2 ou 3 anos, que é o Alto Lindoso, não é? Que tem 600 megawatt e que se põe a partir do zero, do repouso absoluto, num minuto, não é? Ou um minuto e meio, não é? Um minuto e meio, põe-se na plena carga, o que é uma coisa que para o operador do sistema dá um jeitão. Congestionamento de linhas, impossibilidade de comandar alguns meios de produção. Bom, há meios de produção que realmente não são comandáveis. A eólica aí é um caso típico. A eólica não é comandável, porque o operador do sistema não manda no vento, não é? Quer dizer, e portanto a única coisa que ele pode fazer, em teoria, é desligar, não é? É desligar. Portanto, não pode regular para mais ou para menos. Quer dizer, em teoria até pode. Agora é um assunto, objeto de estudo, não é? Não ter os geradores eólicos à plena carga, tê-los um pouco mais abaixo, para dar uma margem de regulação, para que o operador... Porque, quer dizer, aqui o operador do sistema precisa de mandar no sistema. Eu, às vezes uso aquela imagem, não é? Que o sistema é como se fosse uma carroça puxada por umas mulas, não é? E a carga na carroça vai variando ao longo do percurso e a carroça nunca para, vai sempre à mesma velocidade, não é? Sempre à mesma velocidade. Frequência constante, não é? Quer dizer, vai sempre à mesma velocidade, mas a carga varia. E, portanto, o cocheiro, não é? Vai com o chicote e tal, tem que meter uns bois, umas mulas e tal. E tem que meter e tirar, não é? Para aquilo ir sempre à mesma velocidade, não é? Com a carga a variar ao longo do dia. E depois tem lá uns cãezinhos, não é? Desobedientes, que ele não comanda, dá um chicote, eles não ligam nenhuma e puxam quando não é preciso e não puxam quando é preciso. Isto são os geradores eólicos. Bom, é claro que então porque é que usamos esses? Para já porque temos criação desses cãezinhos, né? E segundo porque são muito limpinhos, não é? É que as mulas fazem um bocado, sujam o percurso, não é? Quer dizer, e os cãezinhos são muito limpinhos, não é? Por isso é que são também muito apreciados, não é? Quer dizer, só que tem este problema, não são facilmente comandáveis, não é? Mas quando são muitos, em todo caso, quando são muitos, apesar de tudo, o efeito de conjunto, não é? Já não é tão anárquico, digamos assim, quando são meia dúzia deles, não é? O que, aliás, se aplica também às sociedades humanas, não é? Quer dizer, tanto o grande conjunto é menos... Quer dizer, a pessoa, aquele princípio do Maria vai com os olhos, é uma coisa que funciona, não é? Quer dizer, portanto... Bom, mas, portanto, o sistema permite comprar energia online. Bom, a Europa está toda interligada e agora existe a ideia de fechar o anel pelo norte da África, não é? Que já está ligado aqui à Espanha, não é? Mas depois falta fechar. A Turquia também já está, não é? A Turquia já está, mas falta fechar pelo Egito. E uma das ideias interessantes, cá está paradigma, a mudança de paradigma, é aproveitar o sol, a energia solar do Saara, não é? Aproveitar a energia solar do Saara, que é substancial, não é? Primeiro porque está sempre a fazer sol, não é? Segundo, cá para lá espaço nunca mais acaba, não é? Que não serve para mais nada, não é? E, portanto, há ali um reservatório energético, não é? Fabuloso, não é? Há um reservatório energético fabuloso. E transferir essa energia
Hoje em dia, com a tecnologia de transmissão em corrente contínua, muito alta tensão, para atravessar aqui o Mediterrâneo, há aqui uma ligação, mas esta ligação aqui é fraquita, não é? Aqui no Estreito de Gibraltar, não é? Em corrente alternata, mas são só 10 km, porque aquilo é muito... Bom, mas, portanto, isto é o que nós temos, não é? Quer dizer, isto é um sistema transnacional. Já agora só, e penso que vou ficar por aqui, a eletricidade no mundo é produzida a partir de quê? Vejam lá, carvão, mas o petróleo conta pouco para a produção de eletricidade. Isto é um ponto muito importante, não é? Quer dizer, nem toda a gente também tem esta noção, não é? Acham que, bom, até me lembro de, às vezes, se dizer e tal, a produção de energia eólica reduz o consumo de petróleo e tal. Bem, essa aí é um bocado... Tal, faz claro. Mas... Bem, mas está bem, vai bem. Mas esse ponto, mas o ponto do engenheiro Vidigal é muito importante. Já agora, para todos ficarem a saber, o engenheiro Vidigal é o presidente da EDP Inovação, não é? Que é a empresa da EDP vocacionada para a inovação. Portanto, é uma pessoa de grande competência nesta matéria, não é? Aliás, tive o gosto de ser professor dele aqui há uns anitos. Em 1973. Até me lembro. Mas então, voltemos aqui à questão da eletricidade no mundo. Vejam lá, 40% é carvão. Olha, só a China não é 40%, é 80%. A China, a eletricidade produzida na China é 80% carvão. Isto são valores mundiais, 41%. O petróleo conta pouco. Aqui em 90 ainda contava algumas, tem vindo a diminuir, não é? Porque o petróleo é usado sobretudo no setor dos transportes, como todos nós sabemos, não é? E também alguma coisa na indústria, não é? E ainda para aquecimento em alguns países, não é? Mesmo aqui na Europa ainda se usa gasóleo para aquecimento, não é? Quer dizer, até em Portugal também existe, não é? Mas, bom, aqui o gás natural, os tais 20, não é? 20. Cá está o nuclear. O nuclear no mundo, para a eletricidade, lembram-se, para a energia primária era 6, não é? Mas o nuclear é todo ele usado na eletricidade. Não é? Bem, e também há uns navios, uns submarinos e uns porta-aviões. Eu ia dizer também nas bombas, mas não queria dizer. Mas isso não conta. Não conta para este... Não, para este efeito aqui não conta. E depois temos a hídrica, que é toda usada também, e aqui as renováveis, outras. Outras é tal, como vê, isto ainda conta pouco, não é? Isto ainda pesa pouco. Em Portugal pesa mais, não é? Em Portugal pesa bastante mais, não é? Do que no mundo. Bom, e aqui as projeções dos tais novas políticas e no 450, o que é que nós vemos diferente entre os dois? É que, neste cenário que pretende reduzir substancialmente as emissões de CO2, então, é uma ênfase muito menor no carvão, 35 quilos. O petróleo praticamente acaba, não é? Acaba, para a produção de eletricidade. É uma redução também no gás natural. Um aumento do nuclear, é o preço. Não é? A hídrica, um aumento mais pequeno, mas há aqui um aumento substancial nas outras renováveis. Quer dizer, portanto, vamos ver. Quando falamos da mudança de paradigma, é assim. Para reduzir o CO2, o que é que se pode fazer na eletricidade? É nuclear mais renováveis. É o que há. E, naturalmente, mais eficiência energética. Mais eficiência energética para reduzir o consumo em termos globais. Mais eficiência energética. É claro que preços muito baixos não estimulam a eficiência energética. Não é? Quer dizer, para ter eficiência energética o preço tem que ser relativamente elevado. Não é? Essa é que é a parte menos agradável desta conversa, não é? Quer dizer, porque preços muito baixos, como todos nós sabemos, não estimula o aumento da eficiência. Não estimula. De qualquer maneira, reparem aqui, neste cenário, em 2035 é mais 80% do valor de 2009, que é o suposto ser o valor atual. Mais 81%. E aqui mais 61%. Cá está. Portanto, há um crescimento global menor, não é? Porque mais eficiência energética. Mais eficiência energética. Bom, portanto, isto é a eletricidade. Quanto aqui
Já agora isto também é da mesma fonte, não é? Isto são as capacidade, evolução da potência de geração. Portanto, isto é a potência de geração atual instalada no mundo, à volta de 5 terawatts, não é? 5.000 gigawatts, portanto 5 terawatts. Vimos há bocadinho que para a energia primária estávamos a falar de 16, não é? 16 terawatts, aqui são 5, à volta de 5. Bom, isto é a potência que temos atualmente. E agora, o que se prevê aqui é que isto é para pois acho que é para o cenário das novas políticas. Isto é a nova potência instalada em carvão, em gás, em petróleo, que é quase nada, em nuclear. Repare, não se prevê uma expansão brutal do parque nuclear, não é? Não se prevê. E as renováveis, sim, não é? As renováveis, sim. As renováveis aparecem aqui como sendo objeto de grande expansão nos anos vindouros. Agora, uma visão do nosso país, não é? O que é que nós temos a ver desde 1990 até 2011, portanto estamos a falar de um período de 20 anos, não é? A taxa de crescimento anual foi 3,5%, substancial, não é? Substancial. Passámos deste valor para aquele. É claro, veio cá aqui umas oscilações. 2010 foi um ano em que a economia cresceu. Isto acompanha de perto, não é? O ano que a economia cresceu em 2010, a cidade também cresceu. 2011 a economia diminuiu 1,6%. Ouvi ontem até que houve uma correção, era 1,5%, passou para 1,6%. Baixou, não é? Baixou. Quais são os componentes? Cá está, carvão, petróleo, gás, biomassa, hídrica. Este ano foi um ano, reparem na hídrica. A potência instalada é praticamente a mesma, não é? Reparem na hídrica. 2008, aliás até pode ser 2005, foi o ano mais seco dos últimos 10 anos. 2005, reparem na hídrica. Portanto, a hídrica varia fortemente de ano para ano. Reparem, aqui é a eólica. A eólica tem vindo a aumentar, reparem. Nós hoje já temos instalados à volta de 4.000 megawatts, não é? À volta, até passa, 4.200 megawatts de potência eólica. É claro que essa potência, 4.000 megawatts de potência eólica não é a mesma coisa de ter 4.000 megawatts de potência a carvão, não é? Quer dizer, ou mesmo a gás, não é? Porquê? Porque numa central térmica com combustíveis fósseis, ela pode trabalhar, o ano tem 8.760 horas, vamos dizer que pode trabalhar 6.000 horas ou 7.000 horas, não é? Ao passo que na energia eólica, se trabalhar 2.500 horas é muito bom, não é? Quer dizer, já é muito bom. Aliás, o valor que se toma habitualmente é 2.200, não é? Quer dizer, mas tudo que seja acima de 2.000 já vai. Bom, é claro que o mesmo se passa para a hídrica, não é? A hídrica também não trabalha nunca, nem pensar, 8.000 horas por ano, não é? Que se trabalhar as tais 2.000, 2.500, 3.000 já é considerado muito bom. Portanto, as renováveis exigem mais potência instalada, não é? Exigem mais potência instalada do que as térmicas convencionais. Aqui o problema que há bocadinho o engenheiro Vidigal levantou, que é muito relevante, é este, é que lamentavelmente o preço do gás está agarrado aqui na Europa e no nosso caso, nos Estados Unidos já desligou, não é? Quer dizer, mas ainda está agarrado ao preço do petróleo, não é? E os contratos de longo prazo que existem de compra de gás natural, Portugal compra gás natural basicamente a dois países, a Argélia e a Nigéria, não é verdade? A Argélia vem gás natural em tubo, não é? Em gasoduto, através do Estreito de Gibraltar, não é? Através do Estreito de Gibraltar, Espanha, e a Nigéria vem liquefeito, não é? Nos tais navios metaneiros que o desembarcam em Sines, onde há um terminal regasificador, e depois o gás é injetado na rede de muito alta pressão. Bom, basicamente estes dois países. E esses contratos que temos de longo prazo, o preço está agarrado ao preço do petróleo, não é? Como o preço do petróleo tem vindo a subir, isto para nós é fatal, não é? Quer dizer, eu por acaso os números de 2011 ainda não sei, porque a DGE ainda não os produziu, para quanto é que custa a importação de energia em Portugal, mas em 2010 foi à volta de 5 mil milhões, não é? 5 mil milhões de euros é de facto muito, muito dinheiro, não é verdade? Quer dizer, em 2010 a fatura energética, mas em 2011, como digo, não sei porque eles ainda não publicaram os números, não é?
mas há de ter sido maior, não é verdade? Já havia referido aí que chegou aos 7, não é? Quer dizer, mas enfim, não vou garantir porque não sei. Portanto, isto é esmagador. O nosso país vive muito esmagado com esta fatura energética, embora também seja um exportador, isso é uma coisa curiosa, também é um exportador de combustíveis refinados, não é? Nomeadamente de gasolina. A Galp é um forte exportador, às vezes dos maiores exportadores nacionais, com combustíveis refinados, sobretudo gasolina, onde o consumo em Portugal tem vindo a baixar, porque assistimos à dieselização, não é, do nosso parque automóvel, não é? Quer dizer, porque o preço do gasóleo é mais baixo e, além disso, os motores diesel são 30% mais eficientes que os motores a gasolina. Bom, não vou aqui perder muito mais tempo com isto. Cá está, este era o gráfico que eu há pouco vos queria mostrar. A variação da temperatura global, isto é anual. Reparem que isto oscila imenso, não é? Isto é uma média de 5 anos, 5 years average, isto são dados, enfim, dificilmente questionáveis. Reparem que, de facto, aqui estamos em 1880, não é? 1880. Aqui até houve uma tendência para baixo, mas a partir de 1920, 30, curiosamente, há esta descida aqui, porque há outros fatores que influenciam a temperatura do planeta, não é só o consumo de energia, não é as emissões de CO2, há também as manchas solares, a inclinação do eixo da Terra. O que é facto é que aqui, agora não sei porque é que isto andou para trás, aqui houve uma descida, mas aqui, nestes últimos anos, a subida é claramente inquestionável, não é? Portanto, estamos a falar de, tomando para referência a temperatura aqui neste período, que vai de 1940 a 1970, não é? A subida é 0,6 graus, média. Lembram-se que há bocadinho aquele cenário dos 450 eram 2 graus, não é? Portanto, ainda há aqui alguma margem, não é? Ainda há aqui alguma margem. Mas, aparentemente, segundo a Agência Internacional de Energia, se nada se fizer até 2020, que é um cenário provável, não é? Que não se consiga fazer nada de substancial, então a margem de manobra, a partir daí, fica extremamente limitada, não é? Fica extremamente limitada e o melhor é começarmos a pensar que o aquecimento global vai ser mesmo uma realidade, não é? E, portanto, vai ser mesmo e, portanto, tomar medidas de adaptação, não é? Tanto quanto possível. E atuar sobre o metano, porque é que eu falo no metano? Porque o metano tem uma capacidade, em termos de aquecimento global, é 20 vezes pior do que o CO2. É 20 vezes pior. Só que as quantidades são muito menores, mas, apesar de tudo, é relativamente fácil travar o metano. Bom, aqui só mais um apontamento. A mitigação desta mudança. Poler-se para o CO2, energias renováveis, eficiência energética, energia nuclear, carvão limpo, ainda não falei disto. Há aqui esta ideia de se capturar e sequestrar. O que é sequestrar? Sequestrar é metê-lo num sítio de onde ele nunca mais saia. Não é? Bom, portanto, o tal CO2... em formações aquíferas salinas, em poços de petróleo já utilizados. Aliás, ele às vezes é utilizado ainda hoje para, digamos, extrair mais petróleo dos poços. Bom, mas isto é uma ideia muito, muito interessante, mas não está realizada, não é? Quer dizer, não está realizada. Há vários projetos de captura do CO2, portanto, está claro que tem que ser capturado e sequestrado num sítio onde depois nunca mais saia de lá, não é? Quer dizer, bom, e depois isto custa bastante dinheiro e reduz a eficiência da central, não é? Reduz a eficiência da central. Bom, o gás natural em cogeração, para aproveitar também a energia térmica. Bom, e aqui o automóvel elétrico, que eu penso que vai ser uma realidade, porque é muito mais eficiente. Quer dizer, nós, no fundo, usamos automóveis com motor de explosão, não é? E nós até gostamos, não é? Daquele barulho. Então, gostamos daquilo. Bom, mas o que é facto é que o motor de explosão é uma tecnologia muito, muito fracota, muito mazota, não é? Quer dizer, claro, nós estamos habituados e gostamos daquele barulho e tal. Bom, mas o que é facto é que
O automóvel elétrico é muito melhor, não é? É muito melhor. Só tem, neste momento, ainda tem um pequeno problema, que é a capacidade das baterias, não é? Quer dizer, bom, tem esse problema da capacidade das baterias, tem outro problema, que é o tempo que demora a carregar a bateria. São estes os dois problemas, não é? São os dois problemas. Mas eu estou convicto, pá, que esses problemas acabam por ser resolvidos, não é? Porque este automóvel elétrico é tão melhor, não é? Quer dizer, o motor elétrico é tão superior ao motor. O motor de explosão, o motor de combustão também vai substituir o motor a cavalo, não é? A cavalos, não é? Quer dizer, vai substituir o motor a cavalos, não é? Que era o que se usava antes disso. E o que é facto é que as pessoas também andavam nos seus carros de cavalos e achavam que aquilo que era ótimo. Já viram o estilo, não é? Um tipo ali com o cocheiro, os cavalos. Pá, uma coisa também boa, não é? Quer dizer, pá, vistosa, não é? Uma coisa vistosa. Bom, mas o que é facto é que quando veio o motor de explosão, ao princípio também, que horror, faz barulho, deita fumo. Mas o que é facto é que arrumou, não é, com a tecnologia anterior, não é? Quer dizer, porque é assim, não é? Quando aparece uma tecnologia melhor, a tecnologia anterior acaba por ser arrumada. Pode resistir e demora tempo e tal, mas vai ser arrumada. Bom, além de que isto permitirá reduzir, esta é mais uma mudança do paradigma, permitirá reduzir substancialmente o consumo de petróleo, não é? Quer dizer, é claro que diz-se, mas é preciso ir buscar eletricidade a algum sítio, está bem, mas nós temos mais possibilidades de ir buscar eletricidade, e este é o último cenário, não é? No último slide, temos outras possibilidades. Porquê? Se nós olharmos aqui para estas fontes que estão aqui, portanto, as fontes renováveis, o demand, portanto, a procura atual 15, bom, vimos há bocadinho que eram 16, mas enfim, pronto, isto já tem... por acaso é bastante recente, não é? Bom, 15. Havia mas 15, 16, não é? Quer dizer, nestas contas não é relevante, não é? Nestas contas não é relevante. A biomassa, 9. Pode ser 9. 92 teórico. O vento, 20. Só o vento chega para satisfazer. Isto em teoria, não é? Isto em teoria, não é? A hidroelétrica, essa realmente é mais fracota, é mais limitada. A geotérmica, também, 3,8. Bem, o solar é inesgotável, não é? O solar só por si chega e sobeja muito para satisfazer todos os consumos energéticos do planeta, não é? Portanto, maior que 50. Bem, e depois até diz aqui, 101.000 theoretical. Bom, portanto, só o solar, tomem nota disto, daqui a 20 anos, vão-se lembrar disto que eu estou a dizer. O solar vai ter um desenvolvimento acelerado. Aliás, já está a começar. O preço das células solares está a cair fortemente. Não é? Ainda aqui há uns anos eram 5 euros ou 5 dólares por watt. Não é? Aliás, saberá se até melhor que agora deve estar para aí num ou dois. Já está menos de um. Bom, quer dizer, portanto, só isto chega, isso veja para nós todos, para a humanidade toda, não é? Quer dizer, mesmo a crescer, são 7 bilhões agora, 7 mil milhões, vai para os 9 mil milhões em 2050, mas chega, não é? Bom, portanto, é só questão de aproveitarmos, sabemos aproveitar isto, não é? E depois temos que ter outra coisa, é que como o sol brilha durante o dia, mas à noite, enfim, como todos nós sabemos, está apagado, não é? À noite está apagado. Nós temos que ter maneira de armazenar energia. Portanto, em teoria, e despeço-me com esta, não é? Em teoria, as energias renováveis, conjugadas com dispositivos de armazenagem de energia, são suficientes para resolver os problemas energéticos da humanidade. Muito obrigado.